Olá, eu sou Eunice Vanudan, sou psicóloga clínica, mentora de macrobiótica e criadora do projeto Macro Project. Sou uma mulher apaixonada, mãe de 2 filhos que decidi tê-los em casa, criados à luz desta filosofia da macrobiótica. Sou uma mulher sonhadora e muito criativa, sem deixar por isso de ser organizada, focada e determinada no meu percurso, na minha missão, no meu propósito. Quando pensei o que é que queria fazer com a minha vida, e como eu adoro refletir e pensar, achei que ia ser filósofa. Mas depois percebi que ser filósofa se calhar iria dar em ser professora. Não é que eu não gosto de ensinar e aprender, mas depois de ter conhecido a psicologia, foi por aí que eu decidi enverdar pela como é que e porquê que nós nos comportamos e sentimos às vezes a mesma questão de forma tão diferente. A resposta, o segredo da vida estaria nas emoções, ou seja, as emoções ditariam tudo, as nossas doenças físicas, portanto, o somatizar. E depois de me ter apaixonado pela macrobiótica, percebi que havia algo que antecedia as emoções, que era efetivamente aquilo que nós comemos. Porque no fundo é aquilo que nós fazemos mais todos os dias e o alimento transforma-se em nutrientes, que depois se transforma em sangue, que percorre todas as nossas células, e a forma que sentimos, pensamos e fazemos vem muito dessa origem de dentro para fora. E como é que eu então combinei a psicologia com a macrobiótica? De repente tinha um grupo de mulheres com questões de compulsão alimentar, bulimia, anorexia. Eu já fazia macrobiótica há uns bons anos e decidi fazer um programa com elas, com a alimentação, e os resultados foram tão bons que algumas das meninas que tinham compulsões diárias passaram a ter semanal, depois mensal, até que depois foram se extinguindo. Então foi aí que eu percebi que combinar a alimentação, não no sentido de sobrepor à psicologia, mas no sentido de, se houver espaço e tempo para isso, podermos introduzir a alimentação, faz toda a diferença nos resultados. Até porque eu mudei a alimentação não por ter algum problema de saúde ou querer perder peso ou algo do género, mas sim por curiosidade, por perceber que um determinado alimento tem uma energia vibracional que, ao ingerir, faz toda a diferença na forma como eu penso, como eu sinto e a forma até como eu desempenho a minha performance. No extremo yin, conseguimos ver 180. No extremo yang, conseguimos ver outros 180. No centro, conseguimos ver 360. Quando estamos no centro, estamos presentes. Aliás, é isso que nós hoje em dia procuramos, estar centrados, equilibrados. Portanto, eu costumo dizer que comer uma taça de arroz é como se ficássemos na estação do centro, na meditation, meditação, não é? Estação do centro. Porque não preciso de ter o corpo a ajustar, hora de um extremo yang para um extremo yin, hora de um extremo yin para um extremo yang. Então fico com esse equilíbrio aqui bem no meio, que me dá a oportunidade de ter um maior espaço de tempo para fazer outras coisas do que estar sempre o corpo a ajustar-se. Para além de que o arroz integral é o alimento do intestino e dos pulmões. Portanto, se nós trabalhamos, e sabemos, hoje em dia fala-se muito que o intestino está altamente conectado e é o nosso segundo cérebro, não é? Portanto, se tivermos o intestino beneficiado com este alimento, vamos ter uma maior clareza de pensamento e um maior discernimento. Depois também é o cereal dos pulmões. Portanto, quando nós beneficiamos os pulmões é ar, é vida. Então, há uma maior, eu diria, que é também um dos meus objetivos,
uma sensação de felicidade, de completude. Sim, é muito estranho falar sobre a energia vibracional de um alimento, parece assim uma coisa meio que esotérica, porém vem da filosofia macrobiótica, mas depois, por exemplo, na medicina tradicional chinesa também se fala muito sobre isto. E, no fundo, é falar sobre o alimento não sob o seu ponto de vista materialista, que tem não sei quanto de zinco, não sei quanto de magnésio, não sei quanto de nutrientes, mas mais sobre o efeito que esse alimento tem nos nossos órgãos, que estão sempre associados a uma emoção e depois a um alimento. A macrobiótica, se eu tivesse que dizer numa palavra, é consciência, é discernimento, é clareza, é até uma evolução espiritual. Porém, se eu tiver que descrevê-la um bocadinho mais e ser mais acessível a que entendam, no fundo é uma filosofia de vida que tem um método culinário nutritivo, delicioso, ecológico e saudável, embora esta palavra tenha muito que se lhe diga, mas que promove um equilíbrio e como eu disse há pouco, espiritual. O que é que ela nos traz? É pensar acerca do que é que cada alimento nos pode trazer, não só a nível físico como emocional, mas medicinal também. E é tão simples, parece muito complicado, não é? Porque é assim uma palavra, mas é tão simples como comer aquilo que a estação nos dá, quando nos dá, no local onde nós estamos a viver. Respeitando sempre isto, estamos a fazer macrobiótica. É tão simples quanto isto. A água é vida. Eu diria que o primeiro alimento é o ar, porque sem ar não respiramos, não vivemos. A água, não podemos estar 3 dias sem beber água. Portanto, água é vida, é um alimento. E a seguir, então, o alimento. A minha história com a água foi quase em simultâneo com a comida. Portanto, eu comecei a perceber que nós tínhamos mesmo que pensar e escolher pela nossa própria cabeça. Então, durante uns bons anos, o meu querido cunhado ia à fonte de Sintra buscar garrafões de água para nós cozinharmos, porque a água era efetivamente um pilar fundamental na nossa vida. Até que passou a tornar-se insustentável e depois às tantas também não sabemos se a água que corre nas fontes, como é que ela está ou não. E a partir do momento em que conheci a água voa, pensei, é completude. Portanto, era exatamente isto que me faltava. E é tão bom nós procurarmos isto que depois, esta saúde, este todo, que depois as coisas vêm ter connosco. E foi o que aconteceu. Portanto, era só a água direta para o copo. Mas eu não me importava e fazia imensos malabarismos para, até porque eu lavo, demolho os cereais, as leguminosas, então a água era fundamental. E, portanto, eu lá fazia com a panela de forma a que não fosse só o copo de água, mas que fosse para a malga de arroz ou diretamente para a panela. Depois, quando passei a ter a torneira, foi a apoteose, o paraíso, porque é logo direto e foi a melhor coisa que nos aconteceu agora recentemente. Passei a beber mais água, porque eu não bebia muita água. Eu preferia sempre muito mais assim o chá e como também temos uma alimentação muito baseada em cereais e em vegetais, também não temos uma necessidade tão grande de água como alguém que come outro tipo de alimentos não tão plenos de água. Mas eu diria que a grande diferença foi perceber que não era só uma água filtrada, mas que além disso era mineralizada. E o sabor e a vontade de beber aumentaram. Se quiseres que eu te dê
enormes diferenças do antes e depois. Como eu tenho vivido uma vida sempre tão continuamente nesta busca do saudável, não senti, ai, a minha pele ou ficou diferente. Não, aquilo que eu senti foi mais vontade de beber água, perceber que é muito mais sustentável, ecológico, deixei de andar com os garrafões para a frente e para trás, deixei de ter plástico e a água em contacto com o plástico e com a luz e, portanto, a grande diferença foi essa. Então, a água voa é alcalina. E o que é alcalino, sob o meu ponto de vista? O nosso corpo é uma máquina e tem a capacidade de estar sempre a ajustar o nosso pH. O que eu acho que é importante, e como a vida é uma permanente impermanência, é estarmos sempre atentos àquilo que comemos e depois àquilo que bebemos. E, portanto, não faz sentido nenhum bebermos água com limão de manhã e depois irmos comer, por exemplo, um produto qualquer processado a seguir, porque achamos que vamos ficar na mesma alcalinos porque bebemos ou a água voa ou a água com limão. O que é alcalino? É o nosso pH do sangue estar abaixo de 7, ou ali 7, 7.3. Apesar do corpo ter essa capacidade de fazer a autorregulação, se nós não tivermos atentos, vamos ficando cada vez em maior desequilíbrio, com produtos processados, açúcares, refinados, excessos. Então, o que acontece é que o nosso corpo fica mais vulnerável e apto a receber qualquer tipo de doença, qualquer tipo de debilidade, seja doenças autoimunes, seja outro tipo de patologias. O que é para mim uma vida alcalina? Como dizia há pouco, há sempre um equilíbrio entre o yin e o yang. Quando ficamos em um extremo, ficamos mais desajustados, mais desequilibrados e mais permeáveis a algum tipo de doença ou a algum tipo de patologia. Portanto, mantermos-nos numa vida alcalina, temos que ter noção dos alimentos não físicos, pensamentos, sentimentos, como dos físicos, portanto, o alimento em si e da água. Se não temos isto mais ou menos nesta impermanência da vida, o mais permanente possível, abrimos espaço a que o nosso pH do sangue, que supostamente deve estar entre os 7 e picos, baixe e somos um excelente aeroporto para qualquer tipo de doença, inflamação, ter onde pousar. Então, se eu desse um conselho para termos uma vida mais alcalina, em relação aos alimentos, são 4 os que eu me afastaria. O excesso de proteína animal, produtos processados, açúcares refinados e lácteos, produtos lácteos. Porquê? Porque são estes 4 pilares digamos, os maiores e que nos trazem esse tal aeroporto onde a doença pode ancorar. Então, os alimentos que eu considero mais alcalinos ou que nos podem ajudar a entrar numa vida mais equilibrada, mais alcalina, para falarmos em alimentos não físicos, a capacidade e a abertura para termos sempre, todos os dias, um momento para nós e para estar com os nossos. É fundamental, eu diria. E depois, claro, o ar que respiramos e a água que bebemos.